Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto desta aula é a porcentagem. Nessa aula a gente vai introduzir esse conteúdo muito, mas muito importante no dia a dia, conforme você vai observar. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A fim da gente introduzir este conteúdo, considere inicialmente esse quadrado. Olha, o que a gente tem aqui? A gente tem um quadrado maior e esse quadrado maior ele está dividido em 100 quadrados menores e iguais. Tá? Então eu tenho aqui um quadrado maior dividido em 100 quadrados menores e iguais. O que a gente observa? Desses 100 quadrados menores e iguais, 23 deles estão pintados. Tá vendo? Ó, 23 deles estão pintados. Bom, como é que a gente representa essa situação? Ou seja, de um total de 100 quadradinhos, 23 estão pintados, a gente representa essa situação assim, ó, 23, e aí você vai colocar esse símbolo aqui na frente que você vai ler porcento, tá bom? Ó, 23%. Então não vai se perder não, pessoal, não vai se perder não. O que a gente tem? A gente tem um quadrado dividido em 100 quadradinhos menores e iguais. Desses 100 quadradinhos menores e iguais, 23 deles estão pintados. Como é que nós vamos representar isso? Assim, olha, você vai escrever o 23 e escrever esse símbolo na frente e ler 23%. Tudo bem? Bom, segunda situação. Mesma coisa, eu tenho um quadrado dividido em 100 quadradinhos menores e iguais, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desses 100 quadradinhos estão pintados. Como é que a gente vai representar isso? Assim, ó, 7, coloca o símbolo, esse símbolo aqui na frente. Como é que você vai ler? 7%, tudo bem? Ou seja, 7% dos quadradinhos estão pintados. De um total de 100 quadradinhos, 7 estão pintados. Essa interpretação que você deve ter de porcentagem. Quando fala 7%, significa que de um total de 100, 7 estão sendo pintados. Tudo bem? Bom, a última situação aqui, novamente, é o quadrado dividido em 100 quadradinhos menores e iguais. Quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 11 de um total de 100 que você vai escrever 11 e o símbolo na frente, 11%. Pronto. A ideia de porcentagem, pessoal, é o quanto está sendo considerado em relação ao todo, como você observa aqui nesse terceiro exemplo. Tem 11 quadradinhos pintados em relação ao todo, que é 100. Portanto, 11% dos quadradinhos estão pintados. Muito bem, mas aí você poderia estar pensando assim, mas professor, a gente já fez algo parecido com isso quando estudamos frações. É verdade, é verdade. Quando a gente estudou fração, a gente dizia assim, ó, volta aqui para o caso 1. Aqui a gente tem 23 quadradinhos pintados de um total de 100, não é verdade? Em frações, como é que a gente representava isso? Assim, ó, 23 sobre 100. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que 23% é o mesmo que 23 sobre 100? É isso mesmo que eu estou te dizendo. Aliás, essa é a definição de porcentagem. Uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Tudo bem? Olha no segundo caso. O que a gente tem? 7 quadradinhos pintados de um total de 100. Como é que a gente representa na forma de fração? 7 sobre 100. Então, a gente tem até agora que 23% é o mesmo que 23 sobre 100, 7% é o mesmo que 7 sobre 100, e aqui no último caso, o 11%, 11 quadradinhos pintados de um total de 100, você pode representar na forma de fração como sendo 11 sobre 100, tudo bem? E aí, então, surge a definição de porcentagem. O que é uma porcentagem, pessoal? É toda a fração de denominador 100. Pronto, esse é o objeto de estudo dessa aula, as porcentagens. Bom, um pouco mais ainda, pessoal, dos números decimais que nós estudamos, o 23 sobre 100 equivale a 0,23. Qual é o procedimento mesmo para transformar uma fração decimal em um número decimal? Como é que a gente faz? A gente escreve o numerador, 23,
E acrescente a vírgula no numerador de tal forma que a quantidade de casas decimais seja exatamente a quantidade de zeros que possui o denominador. Não é isso? Ó, 2 zeros, 2 casas decimais, tá bom? Atenção no 7% aqui, pessoal. O 7% não é 0,7, é 0,07, tá? 0,07. Escreve o numerador, depois acrescente a vírgula de tal forma que a quantidade de casas após a vírgula seja 2, porque você tem 2 zeros aqui. E 11%, o que é o 11%? O 11 sobre 100 é 0,11. Excelente, pessoal. Definição de porcentagem. Qual é a definição? Uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Tudo tranquilo? Vamos lá, continuando. Bom, alguns exemplos para a gente trabalhar bem essa definição. O primeiro exemplo diz o seguinte: represente as porcentagens abaixo na forma de fração. Bem tranquilo, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui a definição de porcentagem. O que significa essa escrita 33%? Significa 33 na forma de fração, né? 33 sobre 100. É isso que está pedindo para fazer nesse exemplo. Representar as porcentagens abaixo na forma de fração. Bem tranquilo, não é verdade? Item B, 49% na forma de fração, como é que a gente representa? 49 sobre 100. Excelente. Item C, 77% na forma de fração. É 77 sobre 100. E o item D, 95%. O que é o 95%? É o 95 sobre 100. Definição de porcentagem. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Próximo exemplo, eu acho que é para fazer agora o contrário do que a gente fez no exemplo anterior. Represente as frações abaixo em forma de porcentagem. Representar as frações abaixo em forma de porcentagem. Bom, de acordo com a definição, o 9 sobre 100 é 9%. É para fazer o contrário agora, tá, pessoal? É 9%. O 17, item B, 17 sobre 100, o que é? É 17%. Excelente, excelente. 1/4, o que é? É 1%? Não, não é 1%, pessoal. O denominador da fração tem que ser 100, não é verdade? Para a gente trabalhar com porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar esse igual aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos usar uma propriedade das frações que a gente trabalhou nas aulas anteriores, que é a seguinte: dada uma fração qualquer, você pode multiplicar tanto o numerador dessa fração quanto o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero, que o resultado não altera. Em vista disso, eu vou vir aqui nessa fração 1/4 e vou multiplicar tanto o numerador por 25, quanto o denominador também por 25. Mas, professor, por que por 25? A ideia é a gente produzir um 100 no denominador. Essa que é a ideia, não é verdade? Então, a fim da gente produzir um 100 no denominador, a gente multiplica por 25, tanto o numerador quanto o denominador. Aí o que a gente vai observar? Ó, o que a gente vai obter? 1 vezes 25 dá 25, sobre 4 vezes 25 dá 100. Agora sim, olha que maravilha. 25 sobre 100, na forma de porcentagem, fica 25%. Excelente. Tudo bem? O item D, mesma linha de raciocínio. 1 sobre 2 ou 1/2 não é 1%. Você tem que procurar escrever uma fração equivalente a essa, de tal forma que o denominador seja 100. Como é que a gente vai fazer isso? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por quanto? Por 50, na verdade. Então vamos lá. Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 50. Por que por 50 mesmo? Porque a ideia é a gente produzir 100 no denominador. E a fim de produzir um 100 no denominador, eu preciso multiplicar esse 2 por 50. Então multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 50. Vamos lá. 1 vezes 50 dá 50. Sobre 2 vezes 50 dá 100. O que eu tenho agora? 50 sobre 100.
E 50 sobre 100, na forma de porcentagem, é 50%, tá, pessoal? Aqui a gente já tem dois resultados importantíssimos. A fração 1/4 corresponde a 25% e a fração 1/2, a metade, corresponde a 50%. Tá bom, pessoal? Item 3 sobre 25. Qual é a ideia? É produzir um 100 aqui no denominador. Para isso, multiplica tanto o numerador quanto o denominador, numerador e denominador, por 4, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 4, 12. E 25 vezes 4, 100. Olha, excelente, excelente. Então, isso vai ser o quê? Ó, 12%. Tudo bem, pessoal? Um pouco mais, continuando. Agora, o próximo exemplo. Indique a porcentagem que representa a parte pintada de cada figura. Indicar a porcentagem que representa a parte pintada de cada figura. Então, olhando aqui para a primeira figurinha, o que a gente tem? A gente tem um círculo, né? Dividido em 4 partes iguais. Um círculo dividido em 4 partes iguais. E a gente observa que 3 dessas partes estão pintadas, na verdade. Então, qual é a porcentagem dessa figura que está pintada? Vamos pensar? Olha só. Eu tenho 3 partes pintadas de um total de 4. Portanto, eu tenho 3/4 da figura pintada, não é verdade? Bom, mas a fim da gente produzir uma fração com denominador 100, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 25. Então, vou multiplicar aqui o numerador por 25, o 3 por 25 e o 4 também por 25. Tá bom? 3 vezes 25 dá quanto? Dá 75. E 4 vezes 25 dá quanto? Dá 100. Excelente. E 75 sobre 100 é o quê? É 75%. Aí, ó. Maravilha. Então, a porcentagem que representa a parte pintada da figura, aqui no primeiro caso, é 75%. Próxima figurinha. O que a gente tem aqui na próxima figurinha? A gente tem um pentágono. Isso aqui é um pentágono, tá, pessoal? Dividido em 5 partes iguais. 5 partes iguais. O que a gente observa? Que 3 dessas partes estão pintadas. Portanto, 3/5 da figura estão pintadas. Muito bem. A fim de produzir uma fração com denominador 100, o que a gente deve fazer? Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, aqui nesse caso, por 20. Por que por 20? Porque 5 vezes 20 vai dar 100, não é verdade? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 20 vai dar 60. Sobre 5 vezes 20, 100. Excelente, excelente. E 60 dividido por 100 é 60%. Então, aqui no segundo caso, 60% da figura está pintada. Vamos lá. Próximo caso, próximo item. O que eu tenho aqui na próxima figurinha? Eu tenho uma figura, na verdade isso aqui é um decágono, né? Dividido em 10 partes iguais. O que a gente observa? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dessas partes estão pintadas. Portanto, a fração que corresponde à parte pintada dessa figura vai ser o quê? 7 sobre 10. 7 sobre 10. A fim de produzir uma fração de denominador 100, o que a gente faz? Multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 10. Tudo bem? 7 vezes 10 dá o quê? Dá 70. E agora 10 vezes 10, 100. 70 sobre 100. E 70 sobre 100 é o quê? É 70%. Excelente, não é verdade? Então, aqui no terceiro caso, na terceira figurinha, 70% da figura está pintada. O último exemplo, vamos lá, o último exemplo, a última figurinha, o que a gente enxerga aqui na última figurinha? A gente tem aqui um heptágono, uma figura geométrica, um polígono de 7 lados. O que a gente observa?
Ele está dividido em 7 partes iguais, né? Está dividido em 7 partes iguais. E todas as partes estão pintadas. Então, a fração que corresponde à parte pintada dessa figura é 7 de um total de 7, não é verdade? 7 de um total de 7. Mas 7 dividido por 7 dá 1, não é verdade? 7 sobre 7 é 1. Bacana. 7 sobre 7 é 1. E além disso, esse 1 eu também posso escrever 100 sobre 100, não posso? É o 100 sobre 100 sobre 100 também dá 1. 100 sobre 100. Opa! Aqui eu tenho uma fração de denominador 100. O 100 sobre 100, de acordo com a definição que nós estamos trabalhando, é o quê? É o 100%. Olha, maravilha. Esse exemplo, pessoal, vem dizer pra gente que quando você tem... O que diz essa figurinha? Você tem uma figurinha dividida em 7 partes iguais e todas as 7 partes estão pintadas. Então, toda a figurinha está pintada. Observe que eu estou falando a palavrinha toda a figurinha está pintada. Qual é a porcentagem? 100%. O 100% é o todo. Por exemplo, você recebeu uma mesada lá de 100 reais. 100 reais. Você gastou os 100 reais. Quanto da sua mesada você gastou? 100%. Essa é a ideia que você deve ter do 100%. O 100% equivale ao todo. Tudo bem? Vamos supor, você comprou um refrigerante de 600 ml. Comprou um refrigerante de 600 ml, tomou todo um refrigerante. Qual é a porcentagem do refrigerante que você tomou? Você tomou o 100%. Essa é a ideia do 100% que você deve ter. Tranquilo? Vamos lá, continuando. O próximo exemplo. Represente os números abaixo na forma de porcentagem. Então tá, representar esses números abaixo aqui na forma de porcentagem. O que a gente combinou, pessoal, nas aulas de frações? A gente combinou o seguinte, dado um decimal exato, isso aqui é um decimal exato. Para você transformar, escrever esse decimal exato em uma fração decimal, melhor dizendo, todo decimal exato corresponde a uma fração decimal. Foi isso que nós combinamos. Tal que no numerador da fração aparece o número sem vírgula, aparece o 19. Não é verdade? E no denominador? No denominador aparece o 1, seguido de tantos zeros quanto são as casas após a vírgula, né? A gente tem 2 casas após a vírgula, então sobre 2 zeros. Aí, ó, que maravilha, não é verdade? E o que significa a fração 19 sobre 100 na forma de porcentagem? Significa 19%. É claro, pessoal, que com a prática você não vai fazer essa continha aqui, né? Você já vai olhar o 0,19 é 19%. Isso aí com a prática. Mas eu, enquanto professor, tenho que procurar fazer todos os detalhes para que todos acompanhem. Pelo menos nessa parte inicial. Tudo bem? 0,38. Opa, 0,38 equivale a uma fração. Tal que no numerador a gente tem um número sem a vírgula, 38. E no denominador a gente tem um 1 seguido de tantos zeros quanto são os algarismos após a vírgula, seguido de 2 zeros. Então a gente tem aqui a fração 38 sobre 100. E 38 sobre 100, de acordo com nossa definição, é o quê? É o 38%. Não é verdade? Então aqui eu tenho 38%. Excelente. 0,01 equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração você tem um número sem a vírgula, um 1, e no denominador você tem um 1 seguido de 2 zeros, né? Porque tem 2 casas após a vírgula. 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 1%. Item D. Atenção que isso aqui é um pouquinho mais interessante, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, 0,005, vê se você concorda comigo. É o 0,5 sobre 100. Porque a ideia é a gente escrever fração com denominador 100. Observe que se você for dividir o 0,5 por 100, o que você deve fazer? Dividir por 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Né? Desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. E quando você desloca a vírgula aqui 2 casas para a esquerda, você obtém um 0,005. Então, realmente, o 0,005 é o 0,5 sobre 100. E 0,5 sobre 100, de acordo com nossa definição, é o quê? É o 0,5%.
Excelente, não é verdade? Vamos lá. Continuando. E agora, pessoal, para finalizar esta aula, uma noção de quantidade, né? A porcentagem, ela traz para a gente uma noção do quanto a parte corresponde do todo. Como assim, professor? Vamos pensar? Vamos pensar? Esse exemplo está pedindo para a gente relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Aqui já está aparecendo o 49%. Vamos tentar entender o que significa o 49%? O 49% significa o seguinte, que você tem um todo lá, que pode ser uma medida, pode ser um volume, pode ser um comprimento, uma massa, um todo qualquer. Você pega esse todo e divide em 100 partes iguais. 100 partes iguais. E dessas 100 partes iguais, você toma 49 dessas partes. Observe que se você tomasse 50 dessas partes, você estaria tomando exatamente a metade. E 49 é o quê? Um pouquinho menos da metade. Então, a interpretação 49%, pessoal, equivale a um pouco menos que a metade. Então, ó, pouco menos que a metade. Então, 49%, pouco menos da metade, aqui você vai colocar o 1. Entenderam? Essa é a interpretação que você deve ter. 2%. Vamos tentar entender o que é o 2%, pessoal? Mesma linha de raciocínio. Você tem um todo, e aí você divide esse todo em 100 partes iguais. Você toma apenas duas partezinhas, de um total de 100, você toma apenas duas partezinhas. Você está pegando pouco, concorda comigo? 2% é bem pouquinho, não é verdade? Então, esse 2% equivale a pouco, né? Equivale a pouco. Aqui você coloca o 2. 98%. Opa, agora já é um pouquinho diferente, não é verdade? Você tem um todo, divide esse todo em 100 partes iguais, aí você toma 98 partes dessa. Então, você está pegando quase tudo, não é verdade? Você dividiu o todo lá em 100 partes iguais e tomou quase todas essas partes. Portanto, o 98% representa o quê? Representa quase tudo. Então, aqui nós vamos colocar o 3, ó, quase tudo. Tudo bem? O 100%, já explicamos, não é verdade? Você tem um todo, divide em 100 partes iguais e toma essas 100 partes. Opa, então você pegou tudo, não é verdade? Então, o 100% representa o tudo. Então aqui você vai colocar 4. Nós estamos aonde agora? No 50%. O que é o 50%? Importantíssimo, hein? Essa noção de porcentagem. 50%, qual a interpretação? Você tem um todo, divide em 100 partes iguais, aí você toma 50. 50 dessas partes. Você está tomando exatamente a metade dessas partes. Portanto, o 50% representa a metade. Aqui, ó, na metade você vai colocar o 5. Bom, o 25%, 25%. O 25% você vai interpretar a mesma linha de raciocínio. Você tem um todo, né? Pensa assim, você tem um todo, né? Divide esse todo em 100 partes iguais, aí você toma 50 dessas partes, é a metade. 50 dessas partes é a metade. Aí desses 50, você toma 25, que é a metade, não é verdade? Então você está tomando a metade da metade, né? O 25% é a metade da metade. Portanto, aqui você vai colocar o 6, ó. Por fim, 51%. Qual é a ideia? Você dividiu o todo em 100 partes iguais, tomou 51 partes, não é verdade? Você tomou um pouquinho mais que a metade, não é verdade? Então aqui vai ser o 7, ó. Tudo. Não, aqui não tem isso tudo aqui não, tá, pessoal? Não tem um tudo não. Pouco mais que a metade. Aqui vai ser o 7. Tudo bem, pessoal? Então, porcentagem, parte introdutória, definição de porcentagem. Uma porcentagem é toda a fração de denominador 100. Tudo bem?